Uau, pessoal, que alegria estar aqui com vocês. E é uma verdadeira honra receber tantos pastores incríveis, tantas pessoas incríveis do Brasil todo e também de outros lugares do mundo. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos. A realidade é que eu não ia compartilhar com vocês, mas o visto do Dr. Voster teve um ajuste, no visto dele. Então, por causa disso, eu decidi preencher essa sessão aqui com uma palavra que eu acho que vai ser muito prática. Eu sou muito prático, a minha esposa é muito profética, eu sou muito prático. E eu acho que vai ajudar você. Se você quiser anotar, eu acho que vão ter vários pontos aí interessantes. E basicamente eu vou compartilhar um conceito que eu vi na Bíblia alguns anos atrás. E eu até escrevi um livro sobre esse conceito. O nome do livro, que é muito bom aqui para o Brasil, é Ordem e Progresso, Passos Simples para Atingir um Destino Extraordinário. Eu queria ter dado um livro para cada um de vocês. Na realidade, o plano era esse. Mas sem eu saber, o pastor Luciano Subirá comprou 2.000 dos livros essa semana, e aí eu fui ver quantos, se a gente tem os 250 aqui para as pessoas, e só tem os 100, então eu não posso ficar decidindo. Então eu sei que tem pessoas que leem livros, e tem pessoas que pegam livros e botam e nunca leem. Então se você é alguém que lê livros, então eu quero te dar um, ou você, então vai ter lá, tenho esse aqui, pode ficar tranquilo, eu tenho mais 99 lá em cima. E você pode subir lá onde tem o balcão da editora, onde tem outros livros excelentes ali para vocês. Mas esse livro, se você quiser um livro, você pode ir lá, você pode comprar por R$1, você pode pedir de graça, você pode dar R$10, você pode dar R$30. Eu acho que o preço dele é R$39. Então você pode pegar, mas eu peço que pegue um só, porque a gente só tem 100 e aqui tem 250 pessoas. Então se 1/3 de vocês gostam de ler, então pegue lá, ou de graça, ou por R$1, ou que se você não tiver R$1, de repente você tem R$2 e você pode comprar um livro lá. E eu acho que vai ser uma bênção na sua vida, eu acho que vai ser importante para a sua vida. O Luciano Subirá vai estar dando esse livro em várias das conferências deles. E o conceito por trás do livro é que dentro da Bíblia tem algo que eu acho que muitos de nós não percebemos. Existe um modelo na Bíblia em que cada vez que ordem é estabelecida, Deus avança as coisas. Cada vez que há uma ordem que é estabelecida, Deus avança as coisas. Por exemplo, tem uma passagem muito interessante que a gente vê em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. É uma descrição de uma situação sem ordem. As nossas vidas antes de conhecer Jesus era assim, era trevas cobriam a face do abismo, era total desordem. Aí Jesus entrou em nossa vida e ordem começa a entrar, e como consequência da ordem, a abundância começa a entrar. Aqui em Gênesis, olha o que acontece. Você tem uma situação de total caos, total desordem, trevas cobrem a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, e você começa a ver algumas coisas que Deus faz. Primeira coisa, Deus faz luz, Ele faz luz, e aí ele diz que luz é bom, mas depois que ele faz luz, ele começa a fazer algo um pouquinho diferente. Ele começa a organizar aquilo que existe. Ele começa a falar assim, bom, já que tem luz, você vai ficar desse lado e nós vamos chamar você de dia, e trevas você vai ficar para cá e você vai ser chamado de noite. E o que ele fez? Ele organizou luz e trevas, dia e noite, e gerou uma organização. Depois ele continua organizando, os primeiros 5, 6, 7 versículos de Gênesis, ele continua organizando, e ele fala assim, olha, água, você vai ficar aqui, e terra, você vai ficar aqui. E ele organiza. Depois ele organiza os céus, vocês vão ficar aqui, e água vai ficar aqui, e terra vai ficar aqui, luz vai ficar aqui, e trevas, vocês vão ficar aqui. Ele deu um nome para cada coisa, mas ele pegou uma situação que era desorganizada, que era trevas que cobriam a face do abismo, e ele organizou. E o que é interessante é que só depois que ele organizou a terra é que ele criou algo que estava autorizado a se reproduzir. Deus criou luz
antes, mas para Deus criar algo que está autorizado a se reproduzir, tem que haver ordem. E não é só ali em Gênesis, a gente vê uma situação similar em Êxodo, capítulo 17 e 18, você vê que Moisés está tentando ser pastor de uma congregação e está tudo desorganizado. Eu não sei se você já esteve numa igreja desorganizada, ou de repente você está numa igreja desorganizado, e é muito difícil, porque você tem um problema aqui, tem um problema ali, você está correndo. Moisés estava numa situação assim, estava completamente desorganizado, e ele passava muitas horas, muito esforço, fazendo muitas coisas, mas rendendo pouco. E aí, vocês conhecem a história, vocês são pastores, mas o sogro veio para ele, e o sogro disse pela segunda vez na Bíblia uma frase interessante: não é bom. Ele falou: isso aqui não é legal, não é bom. A gente vê em Gênesis, não é bom que o homem permaneça só, e a gente vê de novo, o que você está fazendo não é bom. Não é bom porque você vai se cansar, e o povo vai se cansar. E ali naquela passagem, não temos tempo para falar sobre tudo isso, mas você vê que a vida de Moisés estava em desordem em várias áreas. Ele estava em desordem na família dele. Você vê que capítulo 17, ele manda a Zípora embora. Eu imagino, puxa, a igreja está desorganizada, eu não aguento mais, todo mundo puxando, Zípora está enchendo assim, eu não aguento mais, vai para casa do seu pai, leve nossos filhos também, porque eu tenho muito trabalho para fazer aqui, e eu não consigo ficar ministrando a minha família também, vai embora. E ele essencialmente se separou da esposa ali, e a consequência disso, você vê que o próximo versículo, Jetro, o sogro, fala assim: não, vamos voltar, e ele traz a esposa de volta, e há uma reconciliação ali, mesmo que difícil, mas há uma reconciliação ali, e você vê Jetro começa a colocar em ordem a vida de Moisés, ordem na congregação, ordem no tempo pessoal dele, ordem no relacionamento dele com a esposa, e essa ordem, você vê uma incrível consequência. O próximo capítulo 20, você vê um derramar incrível de revelação de Deus para o ser humano. Você vê os 10 mandamentos, e aí em capítulo 21, você vê uma série de revelações. Na realidade, capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, você vê um derramar incrível de revelação de Deus, eu creio, por causa de ordem sendo estabelecida no tempo de Moisés, na família de Moisés e na congregação, no trabalho ou no ministério de Moisés. E você vê a consequência dessa ordem. Ali o tabernáculo é revelado, ali a arca da aliança é revelado, o conceito do sábado é revelado, né, nesses capítulos todos. Incríveis conceitos que até hoje nós usamos, que até hoje demonstram o que é Jesus para a nossa vida. Incríveis revelações, tudo demonstrado como consequência de ordem ser estabelecida. E a gente vê isso através da Bíblia. Por exemplo, um outro exemplo, no livro de Marcos, você vê que Jesus multiplica os pães e os peixes. Mas antes de multiplicar os pães e os peixes, ele manda as pessoas sentarem em grupos, certo? Ele pega um grupo, eu não sei se você já viu, alguém aqui já tentou distribuir comida numa situação onde pessoas não têm comida? Eu já fiz isso em Honduras, eu já fiz isso no México, já fiz isso em alguns locais do Brasil. Teve uma enchente logo aqui em Campo Grande, no Jardim Maravilha, nós fomos lá. E eu queria ter entendido esse conceito quando eu fiz isso, porque quando eu distribuí comida, parecia aqueles filmes lá das Nações Unidas, no Haiti, onde está jogando saco de arroz e está sendo quebrado, e arroz jogando para tudo quanto é lado, pessoas pulando em cima um do outro, mas não Jesus. Jesus gerou ordem, e aquela ordem antecipou um derramar de incrível abundância. E vocês conhecem a história que 5 pães, 2 peixes se transformaram em uma abundância, alimentou todo mundo de uma forma farta, e ainda sobraram 12 cestos. Como pode ser? Mas ordem, ele estabeleceu ordem naquele grupo de pessoas, e aí aquilo começou a gerar um ambiente
em que a abundância podia fluir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui com vocês. Eu acho que esse conceito mostra duas maneiras que Deus pode agir. Duas maneiras que Deus age. Deus pode agir uma maneira de maneira soberana. Alguém tem uma necessidade e Ele simplesmente faz. Puxa, Senhor, eu estou precisando disso, me ajoelho, Senhor, me abençoe. E Ele faz. E a outra maneira que Deus move é que Ele autoriza a criatividade dEle fluir através da sua vida. Duas maneiras. Na minha leitura da Bíblia, só tem essas duas maneiras que Deus age na Bíblia. Primeiro, Ele, na compaixão, na misericórdia, no amor dEle, Ele vê uma necessidade e Ele ajuda aquela necessidade. Às vezes até sem fé, né? Um homem no Novo Testamento foi curado por causa da fé dos amigos, mas nem dele. Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele ajuda pessoas, ok? Mas o que Ele ama fazer é algo diferente. O que Ele ama fazer é autorizar você a mover com a autoridade dEle na abundância. O que Ele ama fazer. Vou dar um exemplo. Num dia, certa noite, tinha duas pessoas em casa. Tinha uma senhora, ela estava com uma situação, ela estava triste, ela tinha uma situação crítica, ela precisava de um botijão de gás, ela tinha um pouquinho de comida, não tinha muita coisa em casa, ela e o filho, e ela estava ajoelhada orando: Senhor, 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 eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei o que fazer, não consigo fazer comida, eu preciso de um milagre, Senhor. Senhor, eu preciso de um botijão de gás. Senhor, eu nem sei como fazer. Aí ela tentou lá, de repente Deus colocou gás no botijão dela e não colocou, continuou não acendendo, e ela estava numa situação crítica, o coração dela esmagado ali. O que eu faço? Na mesma noite, no outro quarteirão do mesmo bairro, tinha alguém, um membro ali da sua igreja, e ele estava assistindo Netflix. Ele está lá assistindo um seriado, ele já viu já estava vendo o segundo, ele estava no terceiro episódio daquele seriado, ele estava vidrado ali, e Deus falou com ele: desliga o Netflix. Aí ele fez o que você faria, em vez de desligar, ele colocou pausa, né? Mas ele foi lá escutar o que é que Deus vai falar, e Deus falou com ele. Deus mostrou para ele: puxa, se lembra daquela senhora que você conheceu outro dia, que mora no outro quarteirão? Pega seu botijão de gás e leva para ela. E ele pegou o botijão de gás, ele obedeceu. Netflix estava na pausa ainda, e ele foi lá, ele carregou o botijão de gás, um quarteirão e meio, e bateu na porta daquela senhora, e ele falou assim: eu sei que é esquisito, mas a senhora está precisando de um botijão de gás? E ela fala: uau! E ela se joga no chão, ela glorifica a Deus, ela fala assim: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Ele dá o botijão de gás para ela coloca na cozinha, ela faz a macarronada para ela e o filho. Agora pense sobre essa história. Eu inventei a história, mas eu quero que você pense sobre a história, porque a história pode representar você, e de repente você é uma dessas duas pessoas. E naquela noite, dois milagres aconteceram. O primeiro milagre foi que Deus supriu uma significante necessidade que uma filha dele tinha. Mas o segundo milagre é que Deus usou, de forma sobrenatural, Deus usou alguém para suprir abundância, para suprir necessidade para outras pessoas. Aqui a pergunta para você: qual dos dois milagres é o maior? Qual dos dois milagres você se identifica? Você se identifica com a pessoa que se joga no chão e pede: Senhor, eu preciso de algo de novo? Ou você se identifica com a pessoa que Deus quer e pode usar para ministrar e transformar vidas? Qual dos dois você se identifica? Uma pergunta interessante, né? Qual dos dois é você? Qual dos dois tipos de pastor é você? Alguém que pede e Deus supre porque Ele ama? Ou você é o tipo de pastor
que já se vê suprindo a necessidade de outras pessoas. Mesmo exemplo, uma vez tivemos alguém aqui, e ele pregou aqui para a gente. Isso aqui faz 15 anos atrás, a nota de R$100 tinha acabado de sair. Eu nunca tinha visto uma nota de R$100 quando ele pregou essa mensagem. E ele arrumou, não sei como, uma nota de R$100. E eu queria ver também, puxa, olha que nota bacana essa, né? Peixe e tal. E aí ele puxou a nota de R$100 e as pessoas na igreja nem, que nota é essa, né? Mas ele falou, essa aqui é uma nota de R$100. Algumas das pessoas ouviram falar que tinha isso, e ele falou assim, quem aqui gostaria de receber essa nota de R$100? Ai, todo mundo. Aí ele falou, a primeira pessoa que vier aqui pode ter. Aí assim, cadeiras voando para tudo quanto é lado, passando assim, pessoas pisando em cima do... E finalmente alguém, pegou a nota de R$100. Aí todo mundo foi sentar e ele fez a seguinte pergunta, quem aqui gostaria de ter recebido essa nota de R$100? Todo mundo levantou a mão. Eu queria receber essa nota de R$100. Aí ele perguntou, feche seus olhos. Aí todo mundo pensando, vai ter outra nota de R$100, né? Feche seus olhos, pensem aí com você, e pense como você usaria essa nota de R$100. Aí as pessoas pensavam, ele falou, foi gerando esse exemplo. Aí ele falou, não, eu sei que alguns de vocês poderiam usar para isso ou aquilo. Na época que R$100 era mais ou menos, não sei, R$300, não sei. E as pessoas geraram uma imagem que eles poderiam usar. E aí ele perguntou, quem realmente precisa de uma nota de R$100? Aí muita gente levantou a mão. Ele falou, o que é melhor? Você ser alguém que recebe R$100 ou você ser alguém que tem a capacidade de dar R$100 a outras pessoas? E por que eu gero falando isso aqui para vocês? Porque eu acho que ordem é o que precede a capacidade ou a autorização de Deus para que você seja alguém que flui em abundância para a sua vida e também com a capacidade de ser bênção para a vida dos outros. O que precede isso é a palavra ordem. O Ben falou aqui sobre leitura da Bíblia, uma vida disciplinada, tudo isso faz parte de ordem. Mas o que eu quero te dizer é que para você ser pastor de sucesso, para você ser um pastor que tem uma igreja que impacta a sua região, que impacta as nações, que ajuda pessoas, você tem que se ver e entender que ordem é algo que é necessário para que não para você receber o milagre de Deus. Ordem não é necessário para você receber o milagre de Deus, mas para você ser o milagre de Deus para a vida de outras pessoas, ordem é necessária. Ordem é o que precede a autorização. Em Gênesis, logo depois que Deus gerou ordem, Ele estabeleceu o conceito de semente, que o conceito de semente simplesmente é a autorização para multiplicar. Deus estabeleceu o conceito de semente e depois disso, depois que Deus estabeleceu as plantas que reproduzem de acordo com a semente, depois ele não teve que abençoar de novo, porque elas já estavam autorizadas para multiplicar. Depois ele criou os seres que se multiplicam de acordo com a sua espécie. Depois que ele criou isso e autorizou aqueles seres a se multiplicar de acordo com a espécie deles, ele não teve que de novo derramar essa bênção. Não teve, porque já estavam autorizados. E a mesma coisa com os seres humanos. Depois que ele autorizou os seres humanos a se multiplicarem, ele não teve que fazer de novo, eles podiam se multiplicar. Agora, na sua vida, nós estamos falando hoje sobre a sua igreja, ou a sua igreja que vai abrir daqui a pouco, a sua igreja que acabou de abrir. Para que você atinja o propósito de Deus, que é a abundância, você precisa viver naquele conceito de que você supre as necessidades de outras pessoas, de que você está autorizado a multiplicar, que você está autorizado a abençoar. Você tem que carregar isso na sua vida. Vocês estão me entendendo hoje? Então hoje eu quero falar com vocês, talvez seja um pouquinho disjuntado, isso aí está nesse livro aqui. Se não tiver mais livros, aí dia 22
tem mais 5 mil que chegam. Mas até lá, se você é um leitor, pegue lá. Agora vamos aplicar isso às nossas igrejas, vamos aplicar essas ideias. Vou compartilhar algumas filosofias que são minhas e que me ajudaram dentro desse conceito de ordem, que me ajudaram, e algumas delas vão ser diferentes, algumas delas talvez você não concorde, e tudo bem, sem problema, mas eu tive algumas mudanças radicais nos últimos 6 anos da minha vida. Então eu plantei essa igreja aqui no ano 2000, em março do ano 2000, e eu fui aprendendo muita coisa. Aprendi muito mais o que não fazer do que fazer, muito do que não fazer. Eu até pensei que eu ia pregar sobre vocês as 325 coisas que não devem fazer, mas não vou pregar isso. Eu quero compartilhar algumas filosofias. Primeiro, 6 anos atrás, minha esposa foi espancada e ela quase morreu. Aprendi algumas coisas nisso. Aquela batida na cabeça dela liberou um dom profético na vida dela. Foi interessante, né? E nesse último ano, nós tivemos um ano de maior crescimento. Nós começamos uma igreja em Campo Grande. Já tinha começado muitas outras igrejas, pessoalmente já tinha começado várias igrejas e já estava envolvido em ajudar pastores como vocês a plantar igrejas através do Surge, 600 igrejas no Brasil nos últimos 20 anos, que é fantástico. Não são aquelas dezenas de milhares, mas para o Brasil eu acho que foi muito bom. E agora eu estou vendo que vamos ter mais uma leva de 100 ou de 90 aqui com vocês. Vai ser tremendo, vai avançar o reino de Deus. Mas esse ano, aquela igreja, 13 meses atrás, nós iniciamos, hoje tem mais do que 1.000 pessoas em 13 meses. O que aconteceu? Que eu nunca aconteceu comigo isso, né? O que aconteceu de diferente? Foi uma implementação de algumas filosofias baseadas em ordem que me ajudaram. Algumas filosofias que me ajudaram. Então, talvez seja um pouquinho disjuntado aqui, mas algumas dessas filosofias é que Deus, a primeira filosofia é que a nossa igreja, isso aqui talvez você discorde, mas a nossa igreja é propositalmente rasa. Eu sei que isso ofende até os ouvidos, e por muitos anos eu ficaria ofendido com isso. Mas o que eu aprendi é que muitas vezes como pastores, nós iniciamos uma igreja rasa, e ganhamos pessoas, e a gente começa a discipular essas pessoas, e nós investimos nessas pessoas, e as pessoas crescem, e as pessoas amadurecem, e aí a gente começa a aprofundar um pouco mais a igreja, e a igreja começa a ficar um pouco mais profunda, um pouco mais centrada, um pouco mais sábia, e aí a gente vai discipulando essas pessoas, aí a igreja começa a ficar mais sábia, e a gente vai discipulando essas pessoas, e a característica da igreja perde o que foi o início dela, que foi rasa. A característica da igreja começa a ficar mais profunda. Por quê? Porque todos nós, como pastores, o que nós queremos são as coisas profundas, e o que nós queremos e nós amamos ensinar são as coisas profundas. O que nós gostamos de ensinar são as coisas profundas, mas as novas pessoas não conseguem, até tentam, e aí ficam um pouquinho misturadas, e a gente às vezes começa a produzir gente meio esquisita, porque eles não estão preparados para aquela picanha, precisam de mais mais de leite, e o que eu decidi é que nossa igreja sim vai ter um lado fundo. Claro, e isso vem naturalmente a todos nós. O fundo vem naturalmente. O raso tem que ser proposital. O raso, a gente tem que concentrar no raso. Lá em Campo Grande, eu decidi começar a entrevistar muitas pessoas. Por exemplo, a Andressa está aqui. A Andressa é uma nossa líder do Ministério 5 Estrelas. 5 Estrelas é um ministério que garante uma qualidade 5 estrelas para tudo que a gente faz. Então, eu perguntei, ela estava lá servindo, trabalhando, falei, puxa, Andressa, a igreja que você veio deve estar muito triste em perder você.
E ela falou, não, nunca tive em nenhuma igreja não. Falei, não. Aí eu fui perguntar para outra pessoa, alguém que está ali na câmara, eu não sei se é a câmara 1 ou 2, mas aquela câmara ali. Eu perguntei, é você, Marcelo? É. Então eu perguntei para ele, puxa, você estava servindo, trabalhando, falei, puxa, a igreja que você saiu deve ter ficado muito triste com você sair. Ele falou, não, nunca tive em igreja. Eu sou desfiado da Testemunha de Jeová, saí de lá 10 anos atrás, e está cheio de pessoas que nunca tiveram em igreja, e é incrível, lógico que tem alguns que vieram de outras igrejas, mas muitos que não vieram. Por quê? Porque pessoas precisam de um lado raso para entrar. Quem aqui gosta de piscina? Eu e mais 3. Eu não gosto de praia. Por que eu não gosto de praia? Porque eu não gosto do sol, eu não gosto da areia e eu não gosto do sal. Isso se chama, o que eu gosto se chama piscina, né? Onde não tem essas coisas, eu posso ir de noite. Uma coisa interessante sobre piscina é que geralmente todo mundo gosta de piscina. Até pessoas que não sabem nadar gostam de piscina. Se você olhar, ali no meu condomínio tem uma piscina bacana, tem uma pedra, e pessoas sentam ali na lateral. E você pode sempre identificar as pessoas que não sabem nadar. Elas estão ali deitadas na cadeira, né, de piscina, e elas estão olhando, e elas estão observando. E ali no raso da piscina tem pessoas assim, jogando vôlei, jogando água, e você já sabe o que estão pensando. Uau! Seria tão bom poder entrar nessa piscina. E aí passa um tempo, elas levantam coragem, falam assim, puxa, está seguro lá, a pessoa não está afogando, não tem ninguém afogando. Fazem assim, frio. Aí eles começam a entrar, né? Esperam um pouquinho, começam a entrar, esperam um pouquinho, e daqui a pouco elas estão jogando vôlei e jogando água no outro. E aí você olha para elas, mas ainda não sabe nadar. Mas está na água, está aqui um pouquinho acima da cintura. E olham para a pessoa no meio da piscina, tem alguém no meio da piscina, está nadando assim. E está nadando, falando assim, puxa, um dia eu vou aprender a nadar. Um dia eu vou aprender a nadar. E está lá olhando. E aí a pessoa que está nadando através da piscina, ela está olhando, na ponta da piscina tem uma rocha enorme, de 3 metros de altura. E tem alguém ali naquela rocha assim, ó. E aí a pessoa na rocha sobe assim, e vai lá, pula. Aí a pessoa fala assim, uau, que emoção, eu quero isso para a minha vida, eu quero um dia pular daquela rocha no lado fundo. A piscina ela mesma chama as pessoas para o fundo, mas se não tiver o raso, as pessoas nunca vão entrar. O oposto disso, o oposto disso é o síndrome de guardião de piscina. Às vezes tem pastor com síndrome de guardião de piscina. Você dá um curso para ele, você dá uma carteirinha, uma cruzinha e uma camiseta com uma cruz vermelha, e a pior coisa, você dá um apito para o cara e ele não pode correr, não pode, e ele está lá, e está todo mundo querendo se divertir, e ele está lá matando a diversão de todo mundo. Não, senta, não pode, tal. Já viu isso? E o síndrome aquele síndrome de guardião de piscina, ele fala assim, todo mundo consegue nadar, todo mundo, está ali geneticamente dentro de você sabe nadar. Aí, não, ele fala, eu vou te provar. Aí pega alguém que nunca nadou, pega por um tornozelo e pela nuca e joga na água. Aí a pessoa lá e chega na lateral e não afoga. E ele falou, viu, eu estava certo, viu, aprendeu a nadar. Aí aquela pessoa sai da piscina, vai para casa, toma um banho e nunca mais entra na piscina. Por quê?
Porque é um síndrome de autoridade, um síndrome de querer forçar as coisas, quando não precisa. Porque a igreja em si chama as pessoas para o fundo. A igreja em si diz assim, vem para o fundo. A igreja em si gera no coração da pessoa, eu quero algo mais profundo. Eu quero algo mais profundo. Mas o perigo é ter uma igreja com síndrome de guardião de piscina, que força todo mundo rápido demais para mergulhar no fundo. Deixe as pessoas virem. Eu sei que depende, você não concorda, mas estou falando da minha filosofia, né? Quando você puder pregar, você prega a sua. Mas mas permita que a igreja chame. Então a primeira coisa, propositalmente a nossa igreja tem um lado raso. E o que é o lado raso na nossa igreja? Nós autorizamos as pessoas a jogar bola assim que possível. A gente autoriza as pessoas a trabalhar na igreja assim que possível. A gente não fala para as pessoas, você tem que fazer um curso de 9 meses. A gente fala para as pessoas que nós temos um curso de 4 semanas. Aí esse curso é para quê? Para você conhecer a nossa igreja. Depois disso você pode fazer, em teoria, qualquer coisa, né? Se você falar assim, eu quero dar uma aula do quarto cavaleiro do Apocalipse, a gente vai falar, bom, de repente não é a melhor coisa, né? Mas em teoria, ela já está autorizada. E é o conceito da pelada. Você está jogando bola, imagina, vem alguém para jogar bola com você, e você fala assim, você já fez o curso de futebol? E a pessoa fala, não, eu não sabia que tinha que fazer esse curso. Não, tem que fazer. Você sabe o que é escanteio? Você sabe o que é impedimento? Porque não dá para jogar se você não souber o que é impedimento, né? Não tem condição. E aí você mata o coração e aquela alegria da pessoa mergulhar e jogar bola. Então, a gente tem 4 aulas. Primeira aula é aprenda a ser igreja, e nós ensinamos o que é a nossa igreja. Segunda aula, muito importante, essenciais. A gente explica para a pessoa, olha, para você crescer em Deus, é sua responsabilidade e não minha. Não é responsabilidade do pastor nem da igreja você crescer, é a sua responsabilidade. Para você crescer, o que você tem que fazer? Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que ter comunhão com outras pessoas, e a gente ensina as coisas que são essenciais. Depois, no terceiro domingo, a gente ensina os dons e os talentos que as pessoas têm. A gente faz um teste de dons e talentos, e quando a pessoa entende os seus dons e talentos, a pessoa consegue começar a discernir para que Deus nos fez. A pergunta geral que humanos perguntam é, para que eu fui feito? É muito difícil responder, mas se você puder responder como é que eu fui feito, você começa a poder entender para que Deus te fez. Então a gente faz isso, e no quarto domingo a gente pega as pessoas pelos dons e os talentos, e a gente encaminha para uma área, e junto com uma célula, né? Nós queremos todo mundo em células. Então a célula é para comunhão e discipulado, mas os ministérios são para serviço, e todo mundo tem que fazer isso na nossa igreja. Tem que dizimar, tem que servir, e tem que estar numa célula e ter comunhão. E está acontecendo, é incrível. E segundo conceito que eu quero compartilhar com vocês, que é um conceito que também talvez igualmente você não concorde, né? Mas esse é o conceito de que todo crente tem um ciclo de vida. Aqui no Rio a gente tem preocupação com Zika, e os cariocas ou também outros lugares do Brasil, talvez nem tanto no sul, tem muita gente do Paraná, mas aqui no Rio a gente é perito no ciclo de vida do mosquito. Aí tem a larva, aí vai crescendo, né? O crente, o cristão, em minha opinião, tem um ciclo de vida. E a primeira fase do ciclo de vida é a fase mais importante se você quer que a sua igreja cresça. É a fase em que ele vem um evangelista nato. Ele vem para o seu culto e ele chora.
E ele fala: puxa, eu nunca senti Deus falar comigo desse jeito. E ele fala assim: eu não sabia que uma igreja era assim. E ele fala para os seus amigos: você tem que vir comigo, porque o meu pastor, não tem outro pastor no mundo que prega que nem ele. Ele é incrível, e você tem que vir. E aí ele vai, carrega 10 pessoas com ele. Mas ele amadurece um pouco, e aí ele fala assim, fala assim: foi uma mensagem sólida hoje, uma mensagem bacana, pastor, né? Boa mensagem, né? Por quê? Porque ele já passou para outra fase da vida dele, a fase de liderança. Aí, nessa fase, ele não é aquele grande evangelista, porque ele não consegue falar com todos com quem ele trabalha. Fala assim: eu nunca vi uma igreja assim. Mas você já teve em outra igreja? Não, nunca tive em nenhuma igreja, mas assim também eu nunca tive. Você precisa vir comigo, porque é incrível. Aquela paixão é 9 meses. Se na sua igreja você pegar aquela pessoa apaixonada e botar ele dentro de um seminário de 9 meses, antes dele poder jogar bola, você perde uma força incrível. Uma força incrível. Essa pessoa não é a pessoa que tem que liderar, mas essa pessoa é o artilheiro, é a pessoa que vai fazer falta, vai fazer um monte de coisa, mas está lá jogando bola. E essa pessoa que gera alegria, essa pessoa que é contagiante, essa pessoa, você tem que aproveitar. Aqueles primeiros 6 meses que a pessoa entra na igreja, você tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar. A outra pessoa, depois de 6 meses, ela já não ganha tantas pessoas, mas ela é alguém que você confia, né? Ela é alguém que já entende um pouquinho de liderança. Ela é alguém que pode ter uma célula de sucesso. É alguém que pode começar a discipular outras pessoas. E a base da igreja geralmente são essas pessoas que estão na igreja mais do que 1 ano e menos do que 15 anos. Essas pessoas são a força da maioria das igrejas. Mas para crescer a igreja, tem que ter essas pessoas que estão lá há menos do que 9 meses. Tem que ter elas, tem que forçar, tem que achar um jeito de ter. O problema que eu tive é que eu fiz o que muitos pastores fazem. Eu investi em aprofundar as pessoas, e aí eu tive uma igreja madura de 200 pessoas. Aí eu fiquei frustrado, eu abri outra igreja madura de 200 pessoas. Eu fiquei frustrado e abri outra igreja madura de 200 pessoas. Até eu descobrir a necessidade de liberar pessoas para jogar pelada. Joga ali, toca a bola, vai, porque de aprender a necessidade de ter o raso e de celebrar o raso. É ótimo alguém jogando vôlei, jogando água, libera isso, libera. E aí a última fase de vida de um cristão é a fase de ser pai. Essa pessoa às vezes não é o melhor líder de célula. Essas pessoas não são o melhor líder de célula. A célula dele não multiplica igual a célula do outro. Ele está lá, ele é maduro, ele é um pai. Ele é um pai, um avô. Ele está cuidando de pessoas e é essencial dentro da igreja. Mas se as nossas igrejas, se o sinônimo de sucesso na igreja apenas é multiplicar a sua célula, essa pessoa vai ficar marginalizada e você não vai poder usar os talentos fantásticos que essa pessoa tem. Na minha igreja, eu ganho poucas pessoas para a igreja. Eu tento lá. E óbvio, só deixa eu falar uma coisa. Tem algumas pessoas que são evangelistas para a vida toda. Tem algumas pessoas que são isso. Mas, de forma geral, a maioria das pessoas são evangelísticas durante os primeiros 9 meses que eles estão na sua igreja. Eles são líderes fortes durante a maior parte que estão na igreja e podem multiplicar célula, podem operar cano, fazer o que quiser. E elas são pais para gerar estabilidade entre as pessoas após
15 anos. Você pode mexer no número de anos, né? Não sei quanto tempo, mas são pais nessa fase. E se nós não aproveitarmos a fase em que cada pessoa está, a gente perde embalo. Pelo menos eu perdi embalo muito tempo por causa disso. Na nossa igreja, a minha meta é sempre ter 30% da igreja lá menos do que 9 meses. Se você tiver uma igreja assim, a curva de crescimento lá em Campo Grande é incrível. A gente está crescendo 10% por mês. Ou seja, mês passado tinha 100 pessoas a menos. Esse mês vai ter 100 pessoas a mais. Depois 120 pessoas a mais. E é loucura. Estou abrindo culto um atrás do outro. Tem 4 cultos lá agora. Bum, 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 bum. Como é que acontece isso? Simplesmente entendendo a ordem de como Deus faz as coisas. Outra observação, parênteses aqui. Eu aprendi de uns amigos americanos que quando a sua igreja está com 80% de capacidade, abra outro culto. E tudo dentro de você vai falar assim: não quero, eu gosto daquele culto cheio, eu gosto, mas esquece o que você quer. Esquece, você fala assim: puxa, meus voluntários, eles não vão aguentar. Não, porque não são eles que vão fazer, são as pessoas novas. E você abre um outro culto e vai dar certo, tá? E a gente tem várias igrejas da ILAM, e a coisa mais difícil para eu fazer é encorajar os nossos pastores de campos. Está na hora de abrir outros campos. Não, mas eu não sei, o pessoal está cansado, não sei. As igrejas que pessoas fazem menos são as igrejas cheias de pessoas mais cansadas. Sabia disso? Força acontecer, bota lá, faz, multiplica, abre um outro culto, Tá, e o último conceito aqui, quanto tempo eu tenho? How much time do I have? Ok, acabou o meu tempo. Acabou o meu tempo aqui, ciclos de vida. Só queria falar com vocês 3 coisas importantes. 325 coisas. Nunca faça na sua igreja. Eu fiz e não deu certo. O seu culto muitas vezes é a porta de entrada para as pessoas. Mesmo se você tem células muito fortes, as pessoas condicionadas talvez pela cultura aqui do Brasil ou do Ocidente, pessoas pensam que igreja é culto, né? Igreja não é culto, a gente sabe que não, mas o culto é uma porta importante de entrada para a sua igreja. E o que eu também aprendi é que como eu era bom em desperdiçar tempo dentro de um culto e chamar isso de espiritualidade. Eu chamava de espiritual, mas não era espiritual. Começava quando as pessoas chegavam, não quando era o horário anunciado. Terminava quando todo mundo que queria falar alguma coisa já estavam cansados e já estavam saindo. E eu decidi gerar ordem nos nossos cultos. Então, a gente tem um countdown, a gente começa sempre na hora. Tendo gente ou não, a gente começa sempre na hora. A gente tem uma ordem para terminar em um certo horário, a não ser que tenha alguma coisa muito significante do Espírito Santo fazendo, mas nós temos um horário e a gente encurtou. E a coisa mais difícil foi implementar isso com o louvor, né? Porque o louvor falava assim: uau, você está me limitando? Aí eu falei: sim, estou limitando você, né? A Bíblia está cheia de limites. A Bíblia limita a profecia, 2 ou 3 no máximo. Por que fala isso? Porque estava uma confusão ali, né? A Bíblia diz que nós podemos julgar o que alguém está profetizando. Não estamos julgando o que Deus falou, estamos julgando se Deus falou. E sim, eu vou limitar. Mas aí eu expliquei para ele dessa forma: você lembra, a gente estava no culto, você lembra naquela terceira música, o Espírito Santo entrou, e se lembra disso? Ele falou: eu lembro. Falei: domingo que vem, corte fora as primeiras 2 músicas e começa dessa forma. Ordem no culto é crítico, porque ordem no culto você está pensando em uma igreja rasa, uma igreja que está
pronta para as pessoas que não conhecem a igreja virem, né? Uma igreja que não é assim, uma igreja louca, é difícil ganhar essas pessoas, tá? Uma igreja rasa. Outra coisa que nos cultos, excelência no culto. A gente tenta ser excelente. Agora, a nossa igreja não é uma igreja de 20 mil pessoas, como alguns de vocês, mas nós tentamos ser excelentes, que significa ser o melhor que a gente pode ser e um tiquinho a mais, né? Ou seja, nossa meta é pense em algo que é o melhor. Tá, vamos fazer um pouquinho melhor do que isso. É o que nós falamos aqui. Nós temos um ministério que a única coisa que o ministério faz é ver, não, isso não está certo, 5 estrelas, a gente quer ser igual um hotel 5 estrelas. Então nós que temos, ela está lá vendo, comunica com som tal, e hoje teve problemas, mas nós queremos fazer o melhor. Seja assim nos seus cultos. Nem cheguei a poder falar sobre sistemas, eu acho que são críticos. Uma igreja tem que ter sistemas, eu nem cheguei a falar sobre isso. Mas pense sobre sistemas na sua igreja. Pense sobre um pipeline de liderança. Ou seja, qual é a próxima coisa que alguém tem que fazer para acrescentar valor à vida dela? Qual é o próximo passo que ela pode fazer? Então, uma igreja que sempre pensa no próximo passo e que está claro para cada um qual é o meu próximo passo, o que eu preciso fazer agora. Na nossa igreja a gente tem ondas, 4 semanas, depois a gente tem curso de liderança, que é 9 meses, igual muitas igrejas têm, e depois nós temos GAP, que é um aprendizado, é como se fosse seminário, e a gente sempre deixa claro o que é o próximo passo para as pessoas. Então, só uns pensamentos aqui para vocês, amém? Vou terminar aqui, mas quero orar por vocês. Eles já estão tocando a música, porque pastor tem que ter ordem, acabou o tempo. Pai, o que realmente, Senhor, nós só estamos aqui por causa do Senhor. Só estamos aqui, Senhor, por causa do seu chamado em nossa vida, Senhor. Senhor, estamos tão agradecidos, Senhor, por podermos sermos esticados. Senhor, estamos tão agradecidos, Pai, por podermos aprender novos jeitos de pensar. E Senhor, estamos tão agradecidos, Senhor, de vermos, Senhor, que nós somos uma parte da sua igreja, através do Brasil e através do mundo, Pai. Senhor, eu peço, Senhor, que nesse seminário, nesses 3 dias, Senhor, que o Senhor verdadeiramente, Senhor, sacuda a nossa vida, estique, Senhor, nosso coração como um balão, Senhor, estique, Senhor, para que a gente possa sair daqui, Senhor, maior, melhor, entendendo mais, mas mais do que isso, Senhor, apaixonado, Senhor, pelo que o Senhor ainda vai fazer na nossa igreja, Pai. Abençoe, Senhor, cada ministério representado aqui, abençoe ricamente, Senhor, que continue avançando, Senhor, tudo que nós estamos fazendo, Pai, em nome de Jesus. Reconhecemos que o Senhor é o pastor na nossa igreja, que o Senhor é o pastor, Pai. Colocamos o Senhor em primeiro lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal.